dia, Laís. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que acompanham aqui o Manhã Cidade. Bom, a gente começa esse destaque falando de uma notícia triste que pegou todo mundo de surpresa ontem, que foi esse crime que aconteceu em Recife, cometido por um policial militar. Para quem ainda não está familiarizado com o caso, ontem um policial militar de Recife matou a esposa grávida de 3 meses no Cabo de Santo Agostinho, depois se dirigiu ao 19º Batalhão da Polícia Militar em Recife, onde abriu fogo contra colegas de trabalho. Na ocasião, ele baleou 3 policiais e um morreu no local. Desses que ficaram feridos, um teve alta, o outro ficou em observação e uma major, a Major Aline, passou por uma cirurgia na tarde de ontem, foi levada para a UTI e, infelizmente, na noite de ontem, a morte dela foi confirmada. Então, são ao todo 3 vítimas. A polícia ainda tenta esclarecer os fatos, o que teria motivado tudo. Também tem um áudio circulando, que seria do policial militar, que teria enviado para a mãe, dizendo que tudo começou porque a esposa se separou dele, pediu a separação e ele não aceitava. Então, ele cometeu todos esses crimes. A polícia também ainda não esclareceu exatamente se o policial teria se matado ou teria sido ferido e morto por colegas no batalhão. A polícia agora segue investigando, prestando assistência às vítimas e a gente lamenta muito. Ontem, Renata, eu conversava com meu tio, que é policial na região metropolitana do Recife, e ele disse que conhecia a Major Aline e que estavam todos estarrecidos na corporação, sem saber o que teria levado o policial militar a cometer esses crimes. A gente lamenta e vem à tona, mais uma vez, a saúde mental dos policiais militares do nosso estado, da nossa cidade, como a polícia tem acompanhado essas pessoas, se ele já dava indícios de que precisava de uma licença, algo do tipo, enfim. Muita coisa a ser esclarecida a partir de agora e, mais uma vez, a gente se solidariza com a família, dos mortos, da mulher do policial militar, o tenente que foi morto no local e a Major Aline, que morreu na noite de ontem. Laís. Oi, Renata. A gente fica sem entender, como um caso como esse acontece. E mais uma vez, um feminicídio, homens que não teriam aceitado o fim dos relacionamentos, seja qual for o motivo, não dá para resolver o problema tirando a vida do outro. Justamente. E a gente sempre reforça que pais e mães de meninos têm uma missão imensa no tratamento dos seus filhos em relação às mulheres. A gente já ouviu vários especialistas. Isso começa com a bobagem dentro de casa, quando se tem um irmão e uma irmã, e a irmã lava os pratos e o menino não lava porque ele é menino, e isso não é tarefa de meninos. Então, de um simples gesto como esse, que parece uma bobagem e não é, a criança cresce achando que as mulheres estão ali para servir realmente e fazer o que os homens querem. E aí os meninos crescem vulneráveis psicologicamente, e aí numa primeiro, como é que a gente diz, numa primeira frustração não aguenta, A dor é tanta, fora o descontrole, porque isso aí é um completo descontrole emocional e mental, de achar que você vai resolver o problema tirando a vida do outro, machucando outras pessoas, ela grávida, e depois pode ter tirado, como você disse, ainda está em investigação, ninguém sabe ainda se ele tirou a própria vida ou foi ali os policiais tentando se defender desse ataque que ele cometeu lá no batalhão. Então, a gente precisa pensar muito nisso. Isso só vai mudar realmente com a educação diferenciada dos meninos. Claro, às vezes a gente faz o dever de casa direitinho, as pessoas crescem e tomam suas próprias atitudes. Mas a gente precisa pensar nessa relação entre meninos e meninas para os homens não crescerem achando que somos objetos e que pertencemos a eles. Justamente, Renata? Depois que o crime acontece, muitas histórias acabam vindo à tona, Ontem, parentes da vítima, da mulher desse soldado, disseram que eles já vinham tendo muitas discussões, eles estavam juntos há menos de 1 ano, E fazia apenas 1 mês que eles estavam morando juntos, Eles moravam próximo à casa da mãe da vítima, no Cabo de Santo Agostinho, A casa onde tudo aconteceu, onde tudo começou. E o irmão mesmo da vítima deu uma entrevista
entrevista dizendo que ela já vinha querendo se separar há muito tempo, porque ele era abusivo. Ela trabalhava num terminal integrado de passageiros lá em Recife, e a família da vítima contou que ele não queria nem que ela prestasse informações aos passageiros que passavam por ali, porque ele sentia muito ciúme dela, né? Os parentes contaram também que ele chegou a bater nela. Enfim, era uma situação muito triste, né? Que muitas vezes as pessoas que olham de fora dizem assim: ah, mas era só ela se separar. Não é, ela tentou se separar, ela tentou colocar um basta nisso. Infelizmente, entra para uma estatística de feminicídio, né? Quantos homens não aceitam isso e vão até medidas drásticas, né? Que a gente lamenta muito. E é como você falou, a gente tem que cuidar para que os nossos filhos entendam que as pessoas são livres, né? Que a gente não tem que bater em ninguém, não tem que forçar ninguém a nada. E amor, ele é livre, né? É uma frase até clichê, mas a gente tem que cuidar do jardim para que as borboletas voltem e não prender as borboletas para que ele fique bonito, né? Enfim, a gente lamenta muito esse caso e eu torço, Renata, para que casos como esse não sejam só mais um caso, né? Que políticas públicas possam existir para conscientizar as pessoas e num futuro, quem sabe próximo, a gente veja cada vez menos casos de feminicídio e de pessoas que se sentem donas das outras. A gente também falou no jornal, Renata, agora mudando um pouco de assunto, trazendo um assunto um pouquinho mais leve, de uma novidade para quem faz o tratamento de PrEP, que é um tratamento preventivo contra o HIV. A partir de agora, em Pernambuco, esse medicamento também vai poder ser prescrito, né, encaminhado por enfermeiros, o que é uma medida que provavelmente vai facilitar o acesso ao remédio, porque existem dois tipos de remédios, né, a PrEP, que é um tratamento preventivo antes da exposição para quem tem um companheiro, uma companheira que tem o vírus. Na hora de manter as relações não vai estar exposto ao vírus tomando essa medicação, e tem a PEP, né, que é o pós-tratamento, né, para quem já foi exposto ao vírus. É uma notícia boa, a gente lembra que ainda existe, em pleno século XXI, ano 2022, muito preconceito com as pessoas que têm HIV. Hoje é possível ter uma vida normal, né? E a gente precisa acabar com esse preconceito e falar mais sobre isso, né? Ainda mais no mês que a gente fala sobre a prevenção do HIV no Dezembro Laranja. Esses foram alguns dos nossos destaques no jornal. Eu lembro a todos que a gente começa sempre às 7 da manhã, de segunda a sexta, a apresentação minha de Rodrigo Miranda, e eu quero ver todo mundo acompanhando. Volto com você. Obrigada, Laís. 8h40.